tema extremamente interessante, porque se você acredita em destino, então você acaba não sendo responsável, porque tudo está escrito. É um debate, não Exatamente. é? Sejam bem-vindos. Bem-vindos, gente. Obrigado, Que delícia. Obrigado pelo convite que sempre faz. Que é interessante a gente trazer esses assuntos que geralmente isso deixa a humanidade sempre em dúvida. Desde quanto tempo o pessoal tem essa coisa, né? Porque saber de destino é saber o que vai acontecer, né? E talvez seja o que mais as pessoas querem saber, o que vai acontecer da manhã, o que vai ser depois, né? E aí a gente sabe que cada religião Tem a sua opinião. uma forma de pensar a respeito disso. Vamos ouvir o que cada uma pensa antes de mais nada? Vamos. Pra gente justamente entrar depois em questões e perguntas mais específicas a respeito disso. Quer começar, pai William? Claro, com o maior prazer. Eu tenho que contar uma historinha antes da gente entrar na questão de acreditar ou não em destino. Porque, de acordo com a nossa tradição, a tradição do candomblé, nós, antes de nascer aqui na Terra, vamos à casa de Babá Jalá, que é o criador de todas as cabeças, e escolhemos um ori, uma cabeça. Esse ori vai passar por um portal, que é uma encruzilhada, e nessa encruzilhada ele vai testemunhar o seu destino a Exu, o porteiro, né, o guardião desse portal, e a Orumilá Ifá, que é o senhor dos oráculos. Ao passar por essa encruzilhada, Exu faz com que nós esqueçamos tudo que foi testemunhado, tudo que foi dito ali, tudo que foi declarado. Exatamente. Tá. E aí a gente vai viver a vida passando e construindo a nossa trajetória com uma finalidade. A gente, quando vai à casa de Babá Jalá escolher um ori, a gente atravessa muitas tormentas. Um caminho difícil, um caminho árduo, um caminho muito desafiador. Chegando lá, a gente não vai escolher uma cabeça qualquer. Afinal de contas, atravessou um percurso tão complicado para escolher qualquer cabeça. Então, nós acreditamos que cada um escolhe um destino grandioso, uma cabeça grandiosa para cumprir aqui na Terra. Mas o caminho do Odu desafia o Ori a cumprir essa grandiosidade. E aí ele vai colocar nós, todos nós, diante das encruzilhadas, que são as escolhas, as possibilidades. E aí a gente tem o direito de fazer exatamente. Tá. O destino, então, nesse caso, é como se fosse o ônibus que eu pego com um destino final. Exatamente. Mas o caminho que esse ônibus vai itinerário percorrer, o itinerário é definido por está mim. definido, Não está exatamente. definido, Mas dependendo só do a itinerário, meta. pode ser que a gente não chegue no Claro. destino combinado. Exatamente. Então, o desafio é cumprir. A gente escolhe um Odu nessa encruzilhada, que é o destino. O Odu é o destino. O Ori é a grandiosidade que a gente deve cumprir aqui. O Odu é o destino que vai desafiar esse Ori a cumprir essa grandiosidade. E só tem um destino, que é o destino de todos nós, construir a felicidade aqui. Todos nós viemos a essa terra para construir a felicidade. Quando a gente desvia desse caminho, as coisas não dão certo, as coisas não acontecem. Então a gente precisa retomar o caminho da felicidade. E é nessa hora que pode se recorrer, por exemplo, ao oráculo. E o oráculo, quando a gente está perdido, não sabe para onde ir, não sabe qual é o caminho que a gente deve escolher diante de uma encruzilhada, de uma bifurcação que a vida coloca, o oráculo nos ajuda a recordar qual foi o testemunho que a gente declarou diante de Exu ao nascer neste mundo. Exatamente, aquilo que foi Através esquecido. das pessoas que estão mais conectadas com essa Porque afinal de espiritualidade. contas, se eu vou para Minas Gerais e pego a Dutra, vai ser muito mais complicado eu chegar do que se eu pegar Fernão Dias. Então, se eu estiver na estrada errada, eu vou ter que retomar o caminho, fazer um retorno para ir para o caminho certo. É difícil cumprir o destino se eu não sei que destino é esse, E aí né? eu digo, não tem caminho bom quando a gente não... Meu microfone não tá seu bom? microfone não tá legal. Poxa Isso. vida, Vamos não tem continuar. caminho bom quando a gente não sabe para onde vai. Então é muito importante que as escolhas sejam determinadas por nós. Quando a gente diz que o caminho que a gente quer para alcançar a felicidade tem que ser um caminho grandioso. E esse caminho grandioso ele vai ser feito a partir de todas as escolhas. A vida é feita de encruzilhadas, ou seja, a vida é feita de possibilidades. Verdade. Essas possibilidades cabem a cada um escolher. Achei muito legal essa Gostei história. também, Achei gostei. bem interessante e gostei dessa frase. Não tem caminho bom se a gente não sabe para onde vai, né? Então é bom que a gente tenha essa conexão com a nossa missão também, né? Vamos falar um pouquinho com a gente sobre como é que o judaísmo encara essa questão? Claro, com o maior prazer. Inclusive, tem muitos pontos semelhantes entre a visão judaica e o que o Baba Lorixá falou. Vejam bem, existe o Mazal Ha'elyon, que é essa missão individual que cada um veio concretizar na Terra. Isso não tem como mudar. A sua missão é só sua e ninguém pode concretizar ela no seu lugar. Porém, existe o Mazal Tarton, que são as influências que cada ser humano recebe no decorrer da sua vida.
essas influências podem ser modificadas. Dentro do judaísmo, os zodíacos, Mazal vem de gotas. São gotas de influência que direcionam a pessoa no decorrer da existência física dela. Isso nós podemos transformar através das nossas atitudes. E é aí que entra o livre-arbítrio no judaísmo. O livre-arbítrio, através do arrependimento, recalcular a rota que você falou, através das orações, através da reza, através de uma conduta mais direcionada, você consegue modificar o fluxo de influências que você recebe nessa sua trajetória aqui na Terra. E como eu sei qual é a minha missão? Muito boa pergunta. A vida te leva para a sua missão. A Kabbalah escreve que aqueles caminhos mais difíceis, aqueles caminhos que você tenta evitar, é lá que está a sua missão. O que ele falou antes do nascimento, dentro do judaísmo, existe um anjo responsável pela fecundação. Esse anjo, ele leva essa gota até o trono celestial e fala: qual é a missão específica dessa alma que vai para o mundo agora? O que ela não retificou na sua vida anterior que ela precisa retificar agora, nessa fecundação? Essa é a sua missão como Pamela. Essa é a sua missão que só você pode concretizar e mais ninguém. Mas no decorrer do caminho, a qualidade da sua vida. No decorrer do caminho, as ferramentas de trabalho. No decorrer do caminho, você consegue transformar, você consegue modificar o fluxo das influências que você vai receber em vida. Então a vida te mostra, mas quanto mais conectado você estiver, mais fácil você enxergar esse caminho. Mais fácil você enxergar e mais fluxo de energia positiva você vai receber. Uma vez um grande sábio conversou com o seu aluno e o seu aluno estava prestes a falecer. Ele falou: Rabino, me ensina a morrer. Eu quero aprender como eu devo morrer. E o Rabino falou para ele: antes de eu te ensinar a morrer, eu vou te ensinar a viver. Ou seja, a vida ela não para. Até o último suspiro você tem o que evoluir, o que consertar, o que transformar. Então, o seu destino está vinculado às suas ações, ao seu comportamento. A sua missão global é imutável e a vida vai te levar até ela. E todo mundo cumpre a missão ou não? Nem sempre. Se você não cumpriu a sua missão e você tem méritos, você vai reencarnar novamente até você retificar o que você precisa retificar. Com outras oportunidades. Com outras oportunidades em outros cenários. E para os católicos, padre? Então, definitivamente o destino não existe, não existe. Aliás, essa palavra destino nem é usada na literatura católica, nem é usada. Por quê? Porque, na verdade, o destino visto de uma maneira como se já estivesse tudo escrito e você simplesmente tivesse que entrar e cumprir, fazer aquilo, nos daria a possibilidade de olhar para um Deus muito injusto, que daria um destino bom para uns e um destino ruim para os outros. E tiraria do homem um dos seus maiores atributos, que é a liberdade. Quando Deus cria o homem e a mulher, ele dá para o homem aquilo que é mais precioso, talvez seja uma das coisas mais preciosas que ele dá, que é a liberdade. A liberdade que Deus dá para o homem é tão grande, que Deus não tem como interferir nessa liberdade, não tem como interferir. Até o fato dele que, de repente, quiser negar Deus, não querer Deus, não querer a Deus, ele pode fazer isso, porque ele tem a liberdade. Porque isso é o grande desejo. Deus não cria robôs, não cria pessoas teleguiadas, né? Deus cria pessoas, nos cria com liberdade. E com esta liberdade, a gente tem condições de escolher e fazer o que é melhor. Como? Aí a gente pergunta como. Ora, existe dentro de nós que nós chamamos de lei natural. Lei natural, que é um pouco diferente da lei revelada, ou seja, nós nos guiamos, a nossa consciência se guia pela lei natural e a lei revelada. A lei natural é uma lei colocada dentro de nós, né, na nossa natureza, de saber o que é certo e o que é errado. E dever escolher o que é certo ao invés do errado. Isso todos nós sabemos. Isso a pessoa não precisa ter tido conhecimento de uma moral ou de uma ética, ele sabe o que é certo e o que é errado. Aliado a isso, nós temos a lei revelada. A lei revelada o que é? É o que as religiões nos revelam. De repente, a Torá que veio e trouxe para a gente o que Deus queria falar. Falou a partir de Abraão, trazendo essa fé. O que foi revelado nas outras religiões foi revelado para a gente. Então, essa conduta me faz viver melhor e escolher o melhor. Aliás, as religiões existem para isso, para que a gente viva melhor, né? A gente não precisa de religião no céu. A gente não precisa de religião
quando estivermos em Deus. E a gente precisa de religião agora, que a gente não presta. Então a gente precisa de coisas que nos conduzem. Então somos nós que vamos decidir e definir o destino. E a Pamela falou uma coisa muito interessante no começo. Ela falou assim, ora, é uma pergunta filosófica, né? Opa, se eu acredito em destino, então eu não sou responsável por nada. A gente pode cair nesse perigo mesmo. De repente, eu não sou responsável. Eu sou aqui porque o destino me fez assim. Eu não preciso trabalhar. Ah, por que você não se deu bem na vida? Ah, porque o destino do outro foi isso. E eu estou aqui e não me dei bem. Por quê? Aí eu começo a arrumar bengalas, eu começo a arrumar muleta para justificar, de repente, a minha inação. Ou seja, eu não faço nada. Por quê? Eu não faço nada porque o meu destino está assim. Então, é muito perigoso a gente falar. E é por isso que é importante a gente trazer aqui as várias dimensões do destino, não destino. Então, há uma coisa... Já termino, já tô, né? É porque eu cronometro quanto o Rabino fala. Assim, porque se ele falar mais do que eu, aí eu volto aqui. Para o sermão ser equilibrado. Ser equilibrado. Né? Porque o Rodney é uma educação, uma fidalguia. Estou esperando você vir no meu programa, que até hoje não veio, né? Tudo bem. Aliás, atenção, deixa eu falar uma coisa aqui, atenção, todo mundo precisa saber. A gente começa a lavar roupa, gente, atenção, todo mundo precisa saber. O Rabino tem um programa, eu chamei ele de testemunha hoje. Ele tem um programa aqui na TV Gazeta. Tem. E ele diz toda vez na frente de todo mundo, você precisa vir no meu programa. Ele nunca me convidou. Nunca. Rodney, não foi verdade? Nunca me convidou. Toda semana a menina liga pra ele, não vem. Não, mentira. O Rabino, depois dessa enquadrada, vai ter que ser semana que vem, não vai ter jeito, antes do Natal. Pode ir. E ele tá só, você precisa vir no meu programa? Não me conta. Eu falei pra ele, você é igual carioca. É que o dia que você for vai ser um especial de várias semanas. Vai ser um acontecimento. Vai ser um acontecimento. Ela liga toda semana, ele nunca vem. Não, olha aqui, aí ele assim, ó, eu falei, você tá igual carioca, pede pra ir em casa, não vai dar endereço. Ó, tá colocando a produção dele em maus lençóis, hein? Aí, já falei, já fez a minha reclamação aqui. Então, para resumir, para os católicos, é totalmente equivocado pensar em destino. Então, existe uma coisa interessante. Nós somos chamados, eu acho que é interessante, nós somos chamados, vocacionados para Deus. Nós somos chamados. Por isso que eu digo, a gente não usa a palavra destino, mas se a gente fosse, talvez, usar, eu diria, nós somos destinados para Deus. A nossa destinação seria Deus. Ou seja, então eu procuro fazer tudo para eu voltar, para eu estar em Deus. Então, eu sou vocacionado. Por quê? Porque Deus me ama muito, porque Deus me quis, porque Deus pensou em mim. E aí, em Jeremias, tem um momento muito bonito, diz o seguinte, né? O profeta diz, antes que você se formasse no seio de sua mãe, eu já te conhecia, eu já te queria, eu já te desejei. Olha que declaração de amor de Deus por nós, maravilhosa. Antes de você existir, eu já te amava. Né? É como uma mãe. Né? Uma mãe faz isso. Uma mãe olha para a barriga, ela não conhece, né? A Pamela, ela não conhece, mas antes de conhecer, ela já ama. Então, na verdade, nós somos chamados para Deus, mas não pensados com o destino para que seja cumprido. E nós temos a opinião também, né, a reflexão de outros religiosos sobre o destino. Vamos conferir. Alguém pode falar assim, nasci pobre, cresci pobre e vou morrer pobre. Esse é o meu destino. Outra pessoa também pode dizer, meu destino é sofrer, não tenho outra escolha. A Seitione nos ensina que o que decide o seu destino é o pensamento mantido por você mesmo em sua mente. Não nasci sofrendo, porque no sorteio eu caí no grupo de sofredores. Se assim nasci, é porque os meus pensamentos atraíram essa situação e assim continuará se eu não mudar meus pensamentos, seja pensamentos desta vida ou de outras. Devemos primeiramente acreditar no fundo do nosso coração, na verdade que o homem é filho de Deus e Deus nos concedeu total liberdade de criação. Imagina o que deseja, mentalize como já sendo seu agora e mova-se nessa direção. O que acontece? Segundo o Espiritismo, antes de você encarnar, você faz uma reunião com espíritos amigos que estão planejando o seu reencarne, ajudando você a planejar, na verdade. E eles perguntam, o que você precisa melhorar, Alexandre? Bom, eu preciso melhorar, ainda sou muito arrogante, sou muito pão duro,
sou muito impaciente. Ah, entendi. Então é o seguinte, para você melhorar nesses aspectos, talvez fosse bom você encarnar nesta família, nesta cidade, com esta profissão, eventualmente com uma dificuldade física qualquer, né? Para que você possa exercitar-se nesses aspectos que você ainda precisa modificar. Nesse sentido, sim, há uma linha mestra definida, mas é só isso. Não há um destino fatal que vai acontecer, faça você o que fizer. Não. A gente tem total autonomia, olha que palavra linda, autonomia. Para mim, essa é a maior beleza que Deus nos deu foi a autonomia. Você pode e deve, eu diria, cuidar da sua própria vida. Ninguém precisa sofrer. Que Deus seria esse sádico que quer que a gente sofra de jeito nenhum. Se eu ajo mal, vai doer mais. Se eu ajo bem, vai ser bacana, vai ser tudo muito melhor. Então esqueça o destino pré-determinado. Cuide do seu próprio destino. Você constrói a sua vida e o seu destino a todo momento. O Alex tem a pachorra de estar na praia e a gente aqui... Tá de férias. De férias. Descanso merecido. E gravar um videozinho com a camiseta Não verde é? limão Com lá. aquele cenário, Você gente. viu? Ele tá onde bem. a gente queria estar batendo esse papo que estivesse na praia. seria Também ia tá ótimo, legal. né? E a minha pergunta complementa um pouco do raciocínio que ele trouxe. Como se explica uma pessoa ter câncer, uma pessoa ter uma doença grave, uma pessoa ter uma comorbidade, uma pessoa ter uma deficiência, se isso não é algo definido? Porque isso também foge do controle da pessoa. Sim. Diferente de ela nascer numa família humilde e conseguir prosperar por mérito, as doenças, a gente sabe que muitas vezes a pessoa pode ter uma vida absolutamente saudável e ela desenvolver uma doença. Há uma explicação religiosa, as crianças, né, que sofrem de muitos males, há uma explicação religiosa para isso? Esse mundo é um mundo passageiro. A vida verdadeira é a vida eterna, que é o mundo vindouro. Então, tudo que o ser humano passa de desconforto, de problemas de saúde, desafios interpessoais, tudo está vinculado com a missão que ele veio concretizar nessa vida. Isso foi definido, então, antes do nascimento da pessoa, antes da chegada dela. E ela aceitou. Então existe um livre-arbítrio também antes mesmo de vir para cá, porque existe uma escolha. Existe uma escolha, essa alma aceitou todos esses desafios, porque ela sabe que isso é benéfico para ela retificar nesse cenário específico o que ela precisa retificar nessa vida. Porém, nós não podemos nos vitimizarmos por isso. Uma pessoa, ela não pode ser julgada porque ela pode fazer, pela sua capacidade, sim, pelo seu íntimo, pelo seu interior. Então não existe diferença se uma pessoa tem uma limitação física e uma pessoa que não tem uma limitação física, porque a evolução espiritual é o verdadeiro fundamento que deve ser levado em consideração. Então, a nossa missão aqui na Terra ela é passageira. E a vida verdadeira é depois que o corpo fica e a alma ela volta para o lugar de onde ela veio, de onde viemos. Deus soprou dentro do ser humano a vida. Então, se Ele soprou dentro do ser humano a vida, quem somos? Um sopro divino, uma partícula divina. Deus está dentro de você, Deus está dentro de você, Deus está dentro de você, Deus está dentro de mim. Então, por esse prisma, é muito mais fácil você entender o que a mente humana, muitas vezes por falta de fé, questiona. Não é isso, Babo? Essa escolha que é feita aí que nós não lembramos, é o mesmo princípio para vocês? Na verdade, sim, mas com um aspecto muito interessante, né? Eu sempre digo que a gente não pode tomar as condições humanas como castigos. Isso. Né? Isso é uma coisa que eu acho que é sempre importante lembrar, Exato. Porque senão a gente vai achar que está sendo castigado porque nasceu desse ou daquele jeito. Tudo é desafio e os desafios são contingências que vão sendo construídos, inclusive na sociedade, e eu não posso usar aquilo que é parte da estrutura de uma sociedade para justificar o meu comportamento individual. Eu preciso saber aquilo que a sociedade suscita de certo ou de errado, e sabendo o que é certo e o que é errado, eu também faço as minhas escolhas. Agora, eu não posso achar que as tragédias, as fatalidades não possam ser assumidas, e ao serem assumidas eu posso evitá-las. É como você atravessar uma rua e não olhar para os dois lados. Você está se colocando em risco de morrer atropelado. Quando eu assumo o risco de ser atropelado, eu olho para os dois lados, prevenindo aquela ação. Portanto, é importante que eu saiba quais são os riscos que a vida pode me apresentar, e todos nós sabemos que viver é um risco, né? A morte não precisa de nenhuma condição, ela não precisa da idade, ela não precisa da doença. A morte, ela vem para todas as idades, ela vem para pessoas saudáveis. Agora, a vida precisa que a gente assuma a morte. Mas uma criança que nasce doente, Sim.
ela estava predestinada a nascer dessa forma? Eu vou complementar essa pergunta, porque eu não sei se entra nessa questão do karma, que muitos espiritualistas também colocam isso como se essa escolha, esse destino, entrasse como uma questão kármica, que ela tivesse realmente que passar por essa dificuldade para essa evolução espiritual acontecer. Primeiro, eu acho que a gente precisa tirar essa noção de que karma é castigo. É que tem que ser coisa ruim, necessariamente. Quando a gente for pensar a origem de karma, né, na tradição hindu, por exemplo, né, a noção de karma muitas vezes vai ter na sociedade, na maneira como a sociedade se organiza, uma forma de você manter algumas classes sociais muito delimitadas. Então, se você nasceu Brahmade, você vai morrer naquela... Se você nasceu um Dalit, você vai ser um Dalit. Agora, a mobilidade, ela pode acontecer em outras sociedades que se organizam de uma outra maneira. Por mais que você tente mudar o costume através da lei, ele já está arraigado, porque aquela sociedade se organizou culturalmente daquele jeito. Então a lei não vai mudar isso. Agora, do ponto de vista de como as religiões enxergam, por exemplo, alguém que tem uma deficiência física, né? Alguém que nasce com uma doença e que vai viver com aquilo. Essa escolha foi feita pelo ori da pessoa para nascer aqui na Terra, com esse desafio de construir a felicidade apesar disso. Agora, o ori de cada um tem a possibilidade de se expandir, né, para se tornar um orixá, ou seja, a divindade tangível de cada um, né? Então, eu sou um orixá, eu sou um ori em expansão. E é importante que se diga que dentro da tradição do candomblé, os deuses existem porque os homens existem. Então, nós temos essa plena consciência de que todos esses sistemas foram criados por nós, são mantidos por nós e... Apesar do inexplicável fazer parte da nossa vida, é importante que a gente saiba que tem sistemas que a gente precisa entender. Então, como isso se encaixa do ponto de vista do que eu estou dizendo? O ori que você escolheu é um ori grandioso. E esse ori não pode ser grandioso, né? Ele não pode cumprir a sua grandiosidade porque você tem algum tipo de deficiência física. Nós conhecemos grandes gênios que, apesar de todas as dificuldades e desafios que enfrentaram ao longo da vida, conseguiram cumprir a sua genialidade. Claro. Então, não é uma condição para que você cumpra a sua genialidade, que você tem algumas limitações, porque há uma série de limitações que são dadas do ponto de vista físico e do ponto de vista social também, mas que, de alguma forma, você tem como transpor. E talvez o grande desafio de nós todos nesse mundo seja transpor a fatalidade, transpor a doença, transpor, inclusive, a morte, para acreditar que existe uma vida verdadeira e que essa vida verdadeira não está nesse momento passageiro que nós vamos viver aqui. O que nós vamos testemunhar na Terra? Nós vamos testemunhar a grandiosidade do ori que nós escolhemos. E para isso, o Odu, o destino, nos desafia a fazer boas escolhas. Tá. Isso independe da nossa condição. Agora, dentro do catolicismo, qual que é a explicação para essas questões que a Pamela colocou, assim, pessoal, de nascer dessa forma, uma pessoa nasceu doente, uma pessoa nasceu com uma deficiência, uma pessoa teve uma criança... Vocês já visitaram o hospital infantil de câncer? Então, você pergunta, né? Como é que Deus permite? Como que isso aconteceu? Então, essa é a pergunta simplista que a gente faz. Por quê? Porque muita gente... A maioria de nós achamos que Deus está mandando castigos e mandando prêmio. Deus não é dessa forma. Deus não é castigador e nem premiador. É essa visão que nós temos tudo que vai acontecer. Aconteceu alguma coisa na minha vida, Deus está me castigando. Ou então você procura. Aliás, fizeram uma pergunta dessa para Jesus, lá, quando viu o menino que era cego, falou assim, quem é que... Ele é cego por quê? Foi os pais deles que pecaram? Jesus falou, não foi ele, não foi o pai dele, não foi ele, não foi ninguém que pecou. Por quê? Porque a nossa condição humana é uma condição limitada. É uma condição limitada, né? O Rabino falou muito bem, muito bonito, quando ele fala assim, o que é a nossa vida aqui? Não, a nossa vida é lá em Deus. Existe um texto do Eclesiastes que fala que muito bonito, usa um termo muito bonito, fala assim, nossa vida aqui, nosso sopro divino aqui, o nosso sopro de vida, é provisório. Ou seja, essa vida que Deus me deu aqui é provisória. Por isso você não pode fazer o que você quiser com a sua vida, porque ela é provisória, porque ela deve voltar para Deus. Mas tudo bem. Ora, na minha vida é um desafio, a vida é risco mesmo, a vida real é assim. A gente queria que fosse mágica.
A gente queria, muitos de nós queríamos que fosse uma mágica. Harry Potter queria que a gente decidisse, mas não é. Nós temos deficiências, nós temos doenças, nós temos câncer, nós temos a mutação genética que faz com que a gente tenha. Agora, esses são os desafios que o pai Rodinei está falando. São os desafios. Mas a escolha é aleatória, mas padre? deixa eu te falar, não, aí volta assim, não é um castigo, não é Deus que deu isso para você. Não é Deus. Essas coisas acontecem. Ninguém sabe o que eu posso. Eu posso amanhã, de repente, desenvolver uma doença que eu não tinha. Por quê? Porque a minha condição. Foi Deus que quis isso para mim? Foi o destino que quis isso para mim? Não foi. Porque viver é assumir esses riscos. Nós não podemos ter a mentalidade de que Deus está no céu dizendo, eu vou fazer agora essa pessoa sofrer. Putz, que Deus mais sacana, desculpa o termo, mas pelo amor de Deus. Ou então, eu vou premiar aquela. E aí a gente pode entrar numa perversidade muito grande que tem dado sustentabilidade para a famigerada teologia da retribuição. Então você vê uma pessoa rica, você fala, abençoado por Deus, olha que pessoa rica, muito abençoado, Deus abençoou. Aí você vê o pobre e fala assim, ele lá, aquele pobre é porque Deus castigou. Não, é porque ele é vítima de uma injustiça. Ele é vítima de uma injustiça. Senão a gente começa a justificar as coisas de uma forma muito fácil. Então é uma questão de sorte, padre? É uma questão de sorte, então? Olha o que é a questão. A gente tem essa coisa... O que é sorte? Sorte é o caminho que a gente... A palavra sorte é o caminho que a gente vive. O caminho... A palavra consórcio. Quando você casa com alguém, você vira consorte da pessoa. Ou seja, você caminha, você compartilha a vida. Ou seja, sorte é isso, partilhar a vida. Você teve a sorte do encontro. Ou seja, é a sua vida. A sorte é isso. A sorte é você viver a sua vida. Viver a sua vida, né? Azar. É muito interessante, eu gosto de etimologia de palavra. Azar é uma palavra do árabe. Azar significa flor. Uma flor. Por quê? Porque o dado árabe, né, era feito com flores. Então, azar significa ao acaso. Ao acaso. O que é um jogo de azar? É um jogo ao acaso. Então, as pessoas veem azar como se fosse o oposto da sorte, né? Não é isso. Azar é o acaso. E a vida é um grande acaso, é um grande acaso que a gente está vivendo. Procuramos viver melhor. Eu quero voltar ainda, esse da Pamela, ela falou assim, mas por que que essa criança está com câncer? Não foi Deus. Essa está e essa não está. Não foi Deus. Deus não deu esse prêmio para ela e castigou aqueles pais. Não deu. Deus seria cruel demais. Um pai, uma mãe ter que sepultar um filho e sepultar uma criança. Deus não faz isso. Deus não é sádico. As coisas acontecem. E o que nós, ser humano, temos que fazer? A gente tem que fazer o máximo para minimizar isso, estudar, ir atrás das tecnologias, ir atrás da ciência. Confortar essas pessoas, aí entra a religião, a fé. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer a fé para essa pessoa. Deus pode fazer um milagre? Eu acredito que pode fazer um milagre a hora que Ele quiser, né? A hora que Ele quiser, mas eu tenho que sustentar. Então é importante a gente lembrar, eu gostei de o Rodney falou, é um risco, e é um risco maravilhoso viver, é um risco maravilhoso. Então, alimente-se bem, viva bem, coma bem, né? Seja mais feliz. Faça boas escolhas. Faça boas escolhas. Olha, vou te dizer uma coisa, às vezes uma pessoa tem um câncer, não foi porque culpa de Deus, foi por causa da alimentação dela. Igual o resfriado. Sobre o que ela falou da sorte, nós criamos a nossa sorte. Todas as pessoas de boa sorte, que são consideradas pessoas de boa sorte, elas têm os mesmos hábitos, se você parar para pensar. Os mesmos hábitos, elas arriscam, elas saem da zona de conforto, elas, de uma certa forma, tentam aproveitar todas as oportunidades, elas adquirem conhecimento, que é o principal ativo. Então, elas criam a própria sorte. O nosso destino está nas nossas mãos. Igual aquele menino com a borboleta atrás dos braços, ele falou, ela vai viver ou morrer, para o sábio. E o sábio já sabia que ele queria pegar ele. Se eu falar que vai viver, ele vai esmagar ela, vai morrer. Se eu falar que vai morrer, ele vai abrir, ela vai voar. Ele respondeu para o menino. Se ela viverá ou morrerá, está nas suas mãos. Então, a nossa sorte nós criamos e o nosso destino está nas nossas mãos. Tá certo. Tem mais opiniões, inclusive, aqui, mais pontos de vista, outras reflexões de outros religiosos sobre essa questão da crença no destino. Pode rodar. Nós, muçulmanos, acreditamos no destino e acreditamos que ele é dividido em duas partes. A primeira parte é aquela que eu não tenho controle sobre ela. Por exemplo, escolher
que dia que eu nasci ou que dia que eu vou morrer. A outra parte que eu escolho é o uso do livre-arbítrio. Então, nós temos um livre-arbítrio e eu posso escolher entre fazer o bem ou fazer o mal. O uso do livre-arbítrio faz parte do meu destino, que eu determino, que eu escolho, e eu serei responsabilizado pelo resultado. Até o século XVIII, o máximo que o ser humano vivia era 35 anos de idade. Essa era a média. Muitas e muitas doenças. Aí vem o quê? A força da medicina, trazendo os antibióticos. Agora, nós já estamos falando que nós vamos passar dos 100 anos com muita qualidade de vida. Se existe destino, se existiu destino, e se vai existir destino, como é que, através da ciência, a gente tem mais longevidade? Se já nasceu tudo programado, então eu não creio que eu nasça predestinado. Eu creio que a vida é um eterno vir a ser. Acontecem as dores, acontecem as heranças genéticas que podem prolongar ou diminuir nossas vidas. Mas nascer já com tudo certinho, tudo pronto, tudo predestinado, eu não creio. Mas creio naquilo que Jesus falou. Dia a dia, vigiai e orai. Você não sabe nem o seu dia e nem a sua hora. Muito bom, né, Poderíamos gente? passar a tarde inteira, né, debatendo com civilidade. É sempre um encontro muito especial. É muito Pontos de vistas muito interessantes. Eu acho que tudo isso serve pra gente também parar pra pensar, né, no que você quiser chamar, né? Qual que é o seu destino, qual que é a sua missão, como é que você pode fazer com que esse destino, com que essa missão seja melhor a partir das boas escolhas que você vai fazer na sua vida sempre, né? Obrigada pela presença de vocês, gente. Muito obrigada. Feliz Natal. É verdade. Natal. Boas festas a vocês. O Rabino não fala Feliz Natal, fala boas festas. Boas festas também, para mim, boas festas também. Eu vou te desejar Feliz Natal. Boas festas. Ai, ó. E você encontra o Padre Juarez no @Padre Juarez com Z. Encontra o Rodney no @Rodney William com M e underline no final. E o Ravissani no by Ravissani. By com Y, Ravissani também com Y. Muito bom, gente. Obrigada mais uma vez, Até o ano que vem. Encerramos Boas muito festas. bem. Obrigado. Feliz Natal, Feliz Natal. Boas festas para vocês. Nos vemos de